Vazou o trailer da série cancelada das Meninas Superpoderosas pela CW. Vamos dar uma olhadinha nesse trailer e já já a gente comenta mais. Bem, tudo começou quando a CW, que é a emissora famosa lá, que ela fez a série do Arrow, The Flash, Supergirl, decidiu que seria uma boa ideia transformar as Meninas Superpoderosas em um live action. Mas ao invés de manter o tom divertido e exagerado do desenho original, eles quiseram trazer uma abordagem um pouco mais sombria e realista. A ideia era mostrar as três heroínas já adultas lidando com alguns traumas que surgiram ao longo da série e tentando encontrar um propósito na vida. Ao invés de a gente ver elas salvando Townsville alegremente, a gente acompanharia personagens desiludidas, distantes e cheias de problemas pessoais. E o elenco? Olha, o elenco até que não foi nada mal, pelo menos no papel. A gente teria a Chloe Bennet como Florzinha, Dove Cameron como Lindinha, Iana Perrault como Docinha e o famoso Donald Faison como Professor Otônio. Bem, com um elenco talentoso desse e bons nomes na produção, o projeto parecia ser promissor no início, né? Mas é aí que vem a grande pergunta. Será que o público realmente queria ver as meninas superpoderosas desse jeito? Porque, convenhamos, Meninas Superpoderosas sempre foi sobre garotinhas fofinhas chutando bunda de vilões. Uma abordagem mais séria até poderia funcionar, mas será que precisava mudar tanto a essência da série assim? E é aí que os problemas começam a aparecer. Desde o momento que a série foi anunciada, muitos fãs ficaram assim, um pezinho meio atrás, ficaram meio desconfiados, né? Pô, fazer um live action das meninas superpoderosas com um tom mais realista, isso podia até ser uma ideia interessante no papel, mas ao mesmo tempo levantava uma questão importante. Como que eles vão fazer isso sem destruir a essência do desenho original? O problema é que a CW não parecia preocupada em manter a fidelidade com a obra. Então, a série não tentava mais apenas modernizar o desenho animado. Ele queria desconstruir por completo, trazer uma nova abordagem desconstruída. Então, os protagonistas agora eram ex-super-heroínas frustradas. O trauma do passado delas agora era trazido à tona, né, como centro ali da trama. E tudo parecia muito mais focado em polêmicas e conflito interno do que na própria ação e na aventura, que era o que definia as meninas superpoderosas. O tom sombrio e a tentativa de levar uma abordagem mais adulta acabou fazendo com que muita gente não se identificasse com o projeto, e eu fui uma delas. Só que, tipo assim, será que não existia um jeito melhor de fazer essa ideia funcionar? Se o objetivo da CW era trazer algo mais realista, tinha um modelo pronto que poderia ter funcionado muito melhor. Ao invés deles desconstruir a história das heroínas originais, eles poderiam ter usado como base o conceito de meninas superpoderosas geração Z. Diferente do desenho clássico dos anos 90, essa versão japonesa das meninas superpoderosas apresentava três garotas normais que, após serem atingidas pelos raios Z brancos, ganharam superpoderes, e a partir daí elas passaram a lutar contra o mal. Elas se juntaram, formaram uma equipe e começaram a lutar contra o mal, com a ajuda do Professor Otônio, que unia as três, né? Elas não nasceram como heroínas, elas se tornaram heroínas através da circunstância, né? Da vida, do destino que tornou elas heroínas. Esse conceito teria sido perfeito para um live action na CW, mas em vez disso eles quiseram reimaginar as protagonistas como adultas, cansadas e traumatizadas. A série poderia ter muito bem explorado o crescimento e o amadurecimento das três, que precisam encontrar seu propósito como heroínas. A história poderia mostrar como essas meninas descobrem os seus poderes e enfrentam os desafios, tomam suas decisões sobre o que significa ser uma heroína de verdade. E isso tornaria a série mais realista e adulta, sem precisar jogar fora todos os elementos que fazem parte do verso de Meninas Superpoderosas. Mas esse não foi o caminho escolhido. O resultado foi uma história que perdeu completamente a identidade. E outro erro grave foi a forma como a série abordou o conceito da evolução das personagens. No desenho original, a Florzinha, Lindinha e Docinho, elas nasceram super-heroínas porque elas são seres criados. Então, se elas são seres criados, elas não têm uma evolução. Elas não são... as pessoas chamam de meninas porque são pequenas, parecem crianças, mas elas são seres criados, elas não têm uma evolução. Então, a partir do momento que elas foram criadas, elas protegem Townsville, e por isso o público reconhece elas como super-heroínas. Mas no live action da CW, as protagonistas começaram como crianças normais, mesmo sendo seres criados, e aí elas passaram por um processo de crescimento comum, como se elas fossem seres humanos, e depois se tornaram adultas, com seus próprios problemas pessoais. Ou seja, elas seguiram uma trajetória muito parecida como qualquer outra pessoa. Se a ideia era trazer essa evolução, então eles podiam muito bem seguir o conceito de Menina Superpoderosa Z. Teria sido o caminho mais lógico. A história de Menina Z sabia equilibrar essa transição sem perder a identidade heróica das meninas. Tinha a essência da série original, mas tinha umas coisas mudadas também. Tinham conceitos novos.
Só que é aí que é o diferente. Tinha conceitos novos, mas eles souberam como adaptar. Então a CW meio que acabou criando um universo novo, porque eles descaracterizaram as meninas da animação. Perdeu completamente o propósito, tá ligado? As 3 meninas ficaram um pouco diferentes, algumas chegando ao ponto tão extremo que eu fiquei muito incomodado, parecia outra história. Depois do incidente que a Florzinha acaba matando o Mojo acidentalmente, as 3 estão tão traumatizadas que elas vão embora de Townsville e parecem estar reconstruindo a vida delas em um outro lugar. A Docinho, que sempre foi a mais durona do grupo, mais pra frente no decorrer da série, se torna uma bombeira tentando viver uma vida normal. Lindinha abandonou tudo e foi pra Hollywood. E eu não consegui entender direito, mas ao meu ver parece que ela não é atriz, mas ela vende as mercadorias do desenho Meninas Superpoderosas para as pessoas em decorrência da fama que ela teve. Mais uma coisa que me incomodou demais é a Lindinha nessa versão, completamente fora do ponto, completamente desalinhada, e me perdoa falar aqui, mas ela tá parecendo uma moça do job, tá ligado? Uma moça da vida, e é até sem vergonha demais, tá ligado? A Florzinha, depois que ela matou o Mojo, ela fugiu e sumiu no meio do mundo, e pelo que parece, ela cortou laços com todo mundo que ela conhecia por um tempo. E eu vou cantar a pedra pra vocês aqui. A questão é simples. O que tem a ver a Lindinha ficar bêbada dentro do universo de Meninas Superpoderosas? Não faz sentido nenhum dentro da proposta da série animada. E mais, o conceito já estava pronto. Tudo que a CW precisava fazer era adaptar fielmente, fazer uns ajustes, pontual um ajuste ali ou outro, modernizar um elemento ou outro, né? Porque afinal a Meninas Superpoderosas é dos anos 90, né? Mas ao invés disso, eles quiseram mudar tudo, cara. Absolutamente tudo. Como se eles estivessem, tipo assim, envergonhados da obra original, sei lá. Ou então desconstruir para adaptar essa atualidade de coisa nova que tá tendo por aí. Por um lado, tudo isso é meio decepcionante. Porque um live action de Meninas Superpoderosas é uma questão, é uma coisa assim, um tanto quanto diferente. Uma ideia diferente. Tanto que quando que eu fiquei sabendo que ia ter um live action das Meninas Superpoderosas, fiquei muito animado. Porque, pô, eu não tinha parado pra pensar numa ideia dessa. Falei, pô, legal, um live action das Meninas Superpoderosas até pode funcionar. Mas, pra ser justo aqui, quando eu vi o que essa série ia se tornar com esse trailer aí, dá até um certo alívio de que pelo menos eles não vão estragar a franquia com esse projeto. O problema é que as mudanças não param por aí. Além deles distorcerem completamente as protagonistas, a série fez algo ainda pior com um dos vilões mais icônicos da animação, o Macaco Louco. No desenho clássico, ele era um macaco de verdade que ganhou inteligência devido a um acidente com o elemento X e virou o vilão das Meninas Superpoderosas. Mas no live action da CW, eles decidiram transformar a sua versão em um ser humano chamado Mojo e dar um filho para ele chamado Jojo, que para quem não sabe, o nome em inglês do Macaco Louco é Mojo Jojo. Então eles pegaram esse nome e dividiram em 2 pessoas, que mais pra frente na história, esse filho dele, o Jojo, virou o prefeito da cidade. E é aí que entra outro problema. O Mojo Jojo, né, o Macaco Louco, sempre foi um personagem icônico, justamente por ser um vilão caricato, né, por ser um macaco louco. E ele tinha esse jeito exagerado de falar, né, os seus planos, eles eram completamente insanos, e ele fazia parte da identidade da série, tá ligado? Mas transformar ele em um ser humano tirou justamente a essência do personagem, tirou o que fazia o personagem ser o personagem. Mas existe uma saída que foi até cogitada antes. Em Meninas Superpoderosas Z, existe um conceito que foi descartado do Macaco Louco, onde ele tá segurando o ombro do que parece ser um ser humano, ou um androide que simula um ser humano, que poderia funcionar muito bem como um cérebro, né, atrás das ações malignas. Se a CW quisesse algo mais maduro, como ela queria, por que ela não adaptou isso em vez de descaracterizar o Macaco Louco? Isso manteria o vilão fiel à versão original, mas ainda assim dentro da proposta adulta que a série queria seguir. E esse trocadilho que eles queriam usar no live action, né, de dividir o Mojo Jojo em 2 pessoas, também poderia funcionar dentro dessa lógica aí. O Mojo poderia ser a mente maligna, e o Jojo, que é o ser humano, esse androide ali, cumpriria o papel mais físico, né? A ideia da CW não foi adaptar diretamente Meninas Superpoderosas Z. Se eles tivessem abordado isso com mais coerência, essa adaptação até poderia ter sido bem mais interessante. Outro ponto é que se eles tivessem seguido como inspiração o anime, eles poderiam até ter adicionado um novo personagem para expandir o universo da maneira como eles queriam. Se o plano era trazer mudanças e acrescentar personagens diferentes, a série poderia ter introduzido alguém como o Ken, que já existe dentro do verso do anime. Em Meninas Z, o Ken é o filho do professor Otônio, então ele tem uma relação com as meninas ali, entendeu? Os roteiristas poderiam ter adaptado o personagem como um colega próximo que se apaixonaria pela Florzinha mais pra frente, ou até mesmo como um ajudante mais novo do próprio professor, que se interessaria pelo projeto ali das meninas perfeitas
e por fim acabaria se apaixonando pela Florzinha, ou algo nessa linha aí. Mas o que eu tô querendo dizer é que o Ken poderia ser muito bem o par romântico da Florzinha nessa versão. Isso criaria mais oportunidades para explorar o crescimento e o conflito das heroínas, ao invés de só jogar todo o foco em drama só pelo drama, tá ligado? No fim, toda essa situação com o Macaco Louco mostra que o live action que eles estavam planejando simplesmente não entendia a essência de meninas superpoderosas. Em vez de reinventar os elementos de forma assim respeitosa, porque até então não tem problema você fazer uma releitura do que já existe. O negócio é você fazer bem feito. Você tem que pegar os elementos do que já existe e adaptar de uma forma mais coerente, não simplesmente pegar os elementos e alterar tudo para criar algo novo. E foi isso que eles decidiram fazer, eles decidiram mudar tudo por mudar. E o resultado foi um projeto que não agradou ninguém, pelo menos eu falo por mim. Só que os problemas não pararam por aí. Além deles fazerem essa presepada com o Macaco Louco, também tiveram uma nova vilã que até me deixou meio confuso de quem seria. Eu achei que poderia ser a princesa mais grana, menininha pequenininha, cabelinho ruivo, né, tava bem condizente ali. Só que analisando melhor as imagens do trailer, não parece ser ela. Essa personagem tem habilidades que não tem muito a ver com a princesa mais grana. E o que chama atenção é que ela parece ter poderes telecinéticos. Em uma das cenas a gente vê que ela consegue manipular pessoas, forçando elas a fazer o que ela quer, né? E isso abre espaço para teoria sobre o papel dela na trama. Ao que tudo indica, o plano dessa vilã era incriminar o professor Otônio, colocando a cidade contra ele. Mas, igual eu falei para você, ela parece ser a princesa mais grana, mas pelo que eu entendi, não é. Só que só falta eles ter pegado a princesa mais grana e ter dado poderes pra ela. Aí não tem o que fazer, aí posso largar mesmo. Bem, com tantas escolhas questionáveis, aí começa a ficar um pouco mais claro que essa produção parecia estar mais interessada em criar algo completamente diferente do que realmente trazer um live action fiel e respeitoso à obra original. E o que acontece? A CW, ela tava passando por uma grande reformulação na época da produção de Meninas Superpoderosas, esse live action aí. Então a emissora, que antes investia pesado em séries baseadas em quadrinhos e animações, começou a mudar o foco e cortar diversos projetos. Entre as produções canceladas, não tinha só esse aí das Meninas Superpoderosas não, mas também tinha uma série como Justice e até um reboot do Zorro, onde o Zorro seria uma protagonista feminina. Então, com essas mudanças internas acontecendo e os testes iniciais do piloto recebendo péssimas críticas, o destino da série foi selado antes mesmo dele ser finalizado. E depois de muitas tentativas frustradas de refazer o episódio piloto para deixar ele um pouco mais comercial, mais atrativo, a CW simplesmente desistiu do projeto e devolveu os direitos para Warner Bros. Isso significa que oficialmente essa versão do live action não tem mais nenhuma chance de acontecer pela CW. Mas será que ainda existe uma possibilidade de um live action realmente bem feito das Meninas Superpoderosas acontecer no futuro? Ó, se esse projeto voltar de alguma forma, só existe duas maneiras dele dar certo. Pegar os conceitos de Meninas Superpoderosas Z e fazer algo mais fiel à obra original. Se a intenção era criar algo mais realista, Meninas Superpoderosas Z já mostrou uma versão reformulada da franquia que poderia servir muito bem como base, entendeu? Não, tipo, pegar Meninas Superpoderosas Z e fazer um live action, mas pegar coisas, elementos do Z, do anime, e trazer pra um live action, entende? Ou então eles poderiam muito bem trazer uma segunda temporada das Meninas Superpoderosas Z. Eu ia adorar. Então esse conceito poderia ser perfeitamente adaptado para um live action, trazendo um desenvolvimento mais maduro para as personagens, sem precisar desconstruí-las completamente. Dessa forma, a série poderia ter um tom mais sério, sem perder a identidade heróica e divertida das personagens clássicas. Porque apesar de Meninas Superpoderosas Z serem seres humanos, as Meninas Superpoderosas, ele ainda assim tinha muito do DNA das meninas lá. E 2, se for para manter essa ideia descartada do live action da CW, é melhor deixar o projeto engavetado mesmo, entendeu? Deixa lá quietinho. Se os produtores insistirem nessa proposta que já foi rejeitada, dificilmente a série vai funcionar. A ideia de mostrar as protagonistas como adultas, traumatizadas e desiludidas, como foi mostrada aí nesse live action, simplesmente não encaixa no espírito de Meninas Superpoderosas. E o público já deixou claro que rejeitou esse conceito aí. No fim, é por isso que esse piloto vazado recebeu tantas críticas. Ele tinha alguns elementos do material original, mas, porém, contudo, todavia, alterou tanta coisa que acabou se tornando outro negócio, entendeu? Se caso quiserem uma consultoria, tamo junto aí, tô à disposição. Mas no fim das contas, as Meninas Superpoderosas poderiam ter ganhado uma adaptação live action muito massa, cara. O material original já tinha elementos suficientes para fazer uma boa releitura, seja seguindo a versão clássica ou até mesmo aproveitando a versão do anime. Só que é aquilo, tem que fazer bem feito. Mas o que aconteceu foi um desastre criativo. A CW não apenas tentou forçar uma visão adulta para a série,
só que ela acabou desconfigurando todos os personagens. A Docinho virando bombeira, a Lindinha, uma sem vergonha que gostava de beber, Florzinha carregava trauma lá de matar o cara, e o Macaco Louco nem era um macaco. Em que momento essas coisas ainda se parecem com Meninas Superpoderosas? O grande problema da CW é que eles não entenderam o que fazia Meninas Superpoderosas serem as Meninas Superpoderosas. A franquia não precisava ser sombria, ultra realista para se tornar interessante. O segredo estava em encontrar ali o equilíbrio certo. Agora fica a pergunta, será que um dia Meninas Superpoderosas ainda terão uma adaptação live action decente? Talvez algum dia um estúdio com real paixão pelo material original consiga ali transformar essa ideia em algo realmente que funcione. Mas por enquanto, vendo que esse projeto quase se tornou, talvez teria sido melhor nunca ter saído do papel mesmo. E você, o que você acha? Será que um live action ainda poderia funcionar algum dia? Ou esse é um daqueles desenhos que só funciona no mundo das animações mesmo? Comenta aqui embaixo, deixe sua opinião nos comentários. E aqui do lado eu tô deixando alguns vídeos que eu tenho certeza que você vai adorar, vai gostar. Aqui nesse canal, eu garanto que você vai ver e não vai deixar de assistir mais nenhum vídeo aqui do canal, tamo junto? Eu sou o Lucas Sabedoria, um forte abraço no seu coração, eu vejo você no próximo vídeo. É nóis, Mario Bros, e até mais.